Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sou especialista e você está no Vazio Corporativo. E o assunto hoje é polêmico. Eu achei que esse assunto meio que já tinha sido aceito pela humanidade, mas pelo jeito não, hein? Hoje eu vou falar de IA. Hoje é dia 10, é isso? É isso. Hoje é dia 10 de setembro. E eu estava vendo em alguns fóruns e também alguns vídeos de alguns youtubers na internet, né, falando do fim ou da desaceleração da utilização da IA. E eu não faço muita ideia que mundo esse povo está vivendo, não, porque pelo que eu mais percebo, tanto dentro da empresa como fora dela, nos outros fóruns, principalmente lá fora, né, na gringa, em sites espanhóis eu vejo bastante, sites ingleses eu vejo bastante, Estados Unidos então, né, e na América Latina não é diferente, né? E esse papo da IA, ela é, para mim, ela é como se fosse os marcos, né? Eu sei que vocês já viram isso em algum outro canal, alguém já falando dos avanços tecnológicos e como foi cada virada para cada geração. E como eu já disse em outros vídeos, isso é inevitável, não há, é um processo que ele não tem fim, entendeu? Nós não chegamos no platô, estamos no platô, já está caindo. Eu falei, não, não é assim. É que realmente a gente teve um avanço incrível, né, da capacidade da IA nos últimos 3 anos. Mas toda evolução tecnológica, ela precede esses mesmos, são sempre os mesmos eventos. Primeiro é o pessoal dizendo que não acredita que isso funciona, depois é o povo descrente que isso vai funcionar, e aí o negócio vem, começa a funcionar, e começa aquele surto psicótico de todo mundo dizer, não, porque isso aí não é bom, porque isso não é legal. Vamos pegar, por exemplo, né? Eu tenho mais de 40 anos, né? Então, eu vi algumas coisas, até na minha infância, que eram impressionantes, igual. Eu costumava ir com a minha mãe até o trabalho do meu tio, porque era como se fosse um caminho, né? Minha mãe buscava na escola, ia até o serviço do meu tio, a gente ficava lá esperando dar o horário dele, deu horário, saía, a gente ia todo mundo em direção em casa. E o andar do meu tio, né, se olhava para dentro dos escritórios, né, como se fosse um andar superior com uma vista para os últimos três, assim, era aberto, né, era um piso lá, era aberto. E o que tinha ali? Ali era um departamento financeiro, várias cabines, várias pessoas tratando de assuntos, telefone o tempo inteiro e muita gente em máquina de escrever, um ou outro computador, né? Era uma coisa que não era uma coisa comum, né? Mas tinha lá o pessoal nos seus terminais. E simplesmente houve uma vez que eu cheguei, eu não entendia direito o que minha mãe e meu tio conversavam sobre o que estava acontecendo ali, mas eu lembro do que eu vi com uma criança vamos botar assim, com 9 anos. Aquele departamento inteiro enorme que eu vi ali, cheio das suas salinhas, com as pessoas trabalhando, foi tudo desmanchado, tudo. E na outra semana, no lugar de tudo aquilo ali, no canto da sala, lá no final, tinha um computador. Tinha um computador grande, né, que tinham duas pessoas lá trocando aquelas fitas, lendo lá um papel que saía impresso nele. E o meu tio ainda comentou com a minha mãe, né, pessoal, todo aquele povo que estava ali embaixo foi substituído por aquele equipamento, por aquele computador. Eu acredito que ele fazia uma etapa de processamento de dados em cima de saldo de conta, alguma coisa desse tipo, tá? Eu não lembro bem ao certo. Então, ou seja, aquilo foi, né, um salto enorme, né, para aquela época, para computadores da tecnologia que tinha naquela época. Vamos dizer que ali era meados de 90 não, desculpa, era meados de 88, 89, alguma coisa por aí. Então, naquela época, né, já foi essa mudança bem drástica, assim. E como os nossos antepassados, ou não tão antepassados assim, viram da mudança dos jornais para as primeiras rádios, da rádio para a televisão, nós vimos o computador, a internet, né, surgindo, por assim dizer, e tudo aquilo ali acontecendo, todas as pessoas vendo aquilo ali e ficando estagnadas, né, incrédulas com a evolução. Você pega, por exemplo, hoje, né, o smartphone. Ó, há 10 anos atrás já vi esse meme, né, ou essas análises de histograma, né, do quanto foi de coisas que o celular substituiu.
né, que tinham antes, agenda, telefone, máquina fotográfica, isso, aquilo outro, enfim, o telefone, o smartphone, né? E hoje com a IA, a mesma coisa. A própria questão da IA, muita gente talvez só conheça a sua história desde do grande boom do ChatGPT. Mas se a gente voltar um pouquinho antes de, ali perto de 2016, 2017, já começava uma onda de alguns softwares que usavam IA para criar imagem, né? E até então era um movimento que todo mundo só olhava com preconceito, mas não dava muito crédito não. Até que teve, acho que nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que havia sido depois ali de 2020. E o cara ganhou um concurso. E depois de ganhar aquele concurso, foi se descobrir que ele usou IA para criar a imagem. A IA fez a imagem e ele foi lá fazendo alguns acertos, algumas melhorias na imagem para assim, para melhorar o projeto. E ali gerou um movimento tão grande que vários sites que postavam imagens, seja de wallpaper, seja de artes conceituais, o povo colocando não a divulgação de imagem por IA, e começou já essa onda, né, forte ali, desse movimento. Então o povo já ficou preocupado com aquilo. E adiantou de quê? Adiantou de nada, né? As IAs continuam, todo mundo gera imagem por IA direto do seu smartphone hoje para N finalidades. Até tempo atrás teve aquela história de criar imagens do estúdio Ghibli, né, que também foi bastante away por aí. Não muda, isso não, acaba não mudando em nada, né? Assim como foi com a imagem, eu acho que depois da imagem, o outro público que começou a reclamar bastante, ainda não eram os programadores, mas acho que não foi a questão de vídeos, verdade. Depois da questão das imagens, né, as IAs começaram a fazer mais sucesso com produção de vídeos, né? Saía cada vídeo bizarro. Eu lembro que eu não sei se era propaganda da Coca-Cola que botaram lá. Eu sei que era um negócio assustador, né? Era engraçado e assustador ao mesmo tempo, de tão feio que era o negócio. E hoje já é bem diferente. Eu tenho um colega que ele posta lá no LinkedIn, né, os seus vídeos como se fossem clientes, né, mas ele deixa claro que é IA, falando, né, das melhorias do processo dele. E é incrível como é perfeito isso hoje, né? E tá aí, não importou o povo lá atrás falar que não podia. A mesma coisa depois disso foi, aí sim, né, a questão da programação. E que, ao meu ver, o pessoal mais resistente, é o pessoal mais agressivo nos fóruns até em cima disso. Hoje a IA já está aí atendendo fazendo atendimento via WhatsApp, via um site, já existe a IA que faz a dublagem das imagens, dos vídeos, né? Que é uma coisa que também que está gerando bastante repercussão, já até grandes streamers usam já, sites de filmes em streamer usam IA em algumas dublagens, e o povo tem ficado bastante revoltado com isso, né? Vai mudar essa revolta? Não vai, não vai, né? A tecnologia ela nunca dá um passo para trás, ela sofre aquela resistência, parece que ela vai acumulando energia, uma hora ela dispara com tudo e vai. E a mesma coisa, na programação principalmente, né? Na programação você vê uma resistência muito grande. Eu vejo muitos youtubers falando de low code, de no code, de fazer as coisas por IA, né? E estão certíssimos, né? A tecnologia tem que auxiliar, ela tem que ajudar nesse caminho. Mas ao mesmo tempo você vê um monte de desenvolvedores, não, porque o software não é bom, porque tem que pensar na questão do cliente, que tem que pensar na questão de manutenção, isso aqui. O povo começa, né, a minar essas ideias, né? E aí eu pergunto, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Não porque o ChatGPT 4.5 é ruim, que ninguém está gostando. Então eles ficam criando essa polêmica em cima para desincentivar. Existem pessoas que não conseguem usar o chat? Acredite, existem pessoas que não conseguem usar, que não conseguem talvez vencer aquela barreira de que estão conversando com uma máquina, e que por estar conversando com uma máquina às vezes precisa ser um pouco mais claro para ela no que você quer, mas quem souber utilizar aquilo ali de forma eu não falo simplesmente assim, não, monte para mim um projeto de um site, tal, XYZ. O cara, ele vai lá montando, pronto.
mas a pessoa não entende nada de HTML, ela não tem nenhuma mínima noção. Aí sim é um processo meio complicado, porque gerou, às vezes o serviço não está num cursor da vida lá que já sobe, instancia, microserviço, tudo, e a pessoa fica perdida com o que está ali, e fala, não, não funciona. Ela funciona. Você precisa ter um pouco de conhecimento, eu acredito, né, para conseguir ter algum resultado positivo. Se você já tem um bom conhecimento e você usa ela, é produtividade. Essa é a palavra-chave. Eu digo porque, por exemplo, tenho projetos em que eu monto e a IA já está treinada nos meus projetos, ela já tem acesso ao meu repositório. Eu falo, preciso dessa aplicação, ela faz isso, preciso que ela já se comunique com essa outra aqui, que elas se instanciem, que elas se interliguem, que se reconheçam ali dentro do ambiente para coexistirem e se comunicarem. Ele vai lá e faz todo esse trâmite para mim. Às vezes eu preciso entrar, eu preciso corrigir uma coisa ou outra que ela não entendeu direito do projeto. Pode ter sido problema meu, né, de não deixar muito claro no que era, né, aquele pedaço do módulo devia fazer ou não. Mas no final das contas, ela faz, e ela faz bem feito. E é isso que o pessoal tem que entender, que aquilo ali é um suporte. Para quem quer aprender, eu digo para quem quer aprender porque eu também vejo no mundo corporativo uma evolução, né? Um vídeo atrás eu falei de uma área que foi desativada, né? Um setor que eu ajudei lá com uma automação, e ela foi desativada porque as pessoas se transformaram obsoletas, elas não tinham mais um papel dentro da empresa porque elas não tinham mais uma evolução. E muitas pessoas buscam a evolução e elas não conseguem por onde, ou não conseguem entender. Eu vou dizer, por exemplo, assim, na equipe que eu estava anterior, tinha um carinha que ele queria ser programador. Mas ele dizia que ele não conseguia, vamos dizer assim, entrava num círculo, né, autodestrutivo de tédio por conta do excesso de teórico. Aí eu falei para ele, ó, às vezes o que você precisa é saber assim, como você aprende melhor uma coisa, você sabe? Ele falou assim, não sei. Eu falei assim, mas tenta descobrir o que você aprende mais rápido, porque às vezes você pega esse ponto, é isso que você precisa atuar para aprender mais rápido programação. Mas um curso não vem nisso, o curso é sempre padrão. Eu falei, o curso é sempre padrão, mas a IA não. Você pode chegar para IA, eu quero aprender tal coisa, mas eu queria começar nesse ponto para eu conseguir ter certeza que eu estou conseguindo aprender. E assim ele foi. E hoje ele faz algumas mini aplicações muito boas, que dão baixíssimo erro. Ele já faz relatórios de dados muito bons, então serve para desenvolvimento. Hoje eu vejo até pessoas ensinando como aprender um novo idioma utilizando a IA, por exemplo. Então, se as pessoas souberem utilizar a tecnologia, elas não vão ser substituídas por ela. E acho que essa é a grande dificuldade. E existe uma grande resistência, como eu falei, da parte da programação, né, dos devs, porque alguns, eu nem gosto de usar esse termo, mas como eu vejo, alguns acham que são deuses nesse papel, né, que eles assumiram um status de conhecimento absoluto e que todo mundo ali para baixo são uns réis mortais. E eu falo isso por causa de fóruns. Quantas vezes eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta sobre uma função, alguma coisa num fórum, e ela foi massacrada por um cara que era extremamente inteligente, que conhecia bem do processo, mas que achava pífio, ridículo, né, a pergunta dela. Então você começa a ver que essas são as pessoas que mais sentiram o avanço da IA, em que as pessoas não precisam mais se humilhar recorrendo a elas a informação. Elas podem ir lá na IA, fazer uma pergunta, a IA responde, às vezes de um jeito mais descontraído, às vezes de um jeito mais sério, vai de como você sempre fala com ela, e aí ela vai te ajudando, e as pessoas vão desenvolvendo, vão aprendendo, né? Eu comecei, por exemplo, no Java ali em 2016, e tem muita coisa das bibliotecas mais antigas eu acabei não focando, não era a realidade. Hoje eu volto nessas coisas mais antigas para saber o que ainda existe, o que não foi substituído, né, porque para ter certeza que eu não deixei nada passar, né, nesse meu aprendizado. Então, para mim é muito eficiente, sabe? E esse é o passo. Eu falo, igual o meu canal começou mostrando um projeto, né, de um cliente de banco do DB Arquivos Parquet, que eu mesmo criei com a ajuda da IA. Eu falo 70% do projeto é mérito dela, né, em economiza tempo em criar um formulário, economizou tempo em criar tal coisa. Foi bem proveitoso. E o futuro da IA vai ser isso, vai ser você
não precisando mais comprar um programa, comprar o software, você vai pedir, ó, preciso de um programa que eu preciso fazer tal coisa, monta para mim, e vai ser isso, entendeu? Esse vai ser o destino. Eu acho que de IA, por enquanto, aqui já ficou bom, né? A gente se vê num próximo vídeo. Acho que o próximo vídeo eu vou trazer explicando mais como funciona a questão do DuckDB Arquivo Packet. Eu acho que ficou faltando mostrar. Eu falo bastante dessa tecnologia, porém eu não mostro ela tão a fio, né? Então, nos próximos vídeos eu vou entrar um pouquinho nessa parte de banco de dados do DuckDB e consultas com os arquivos Packet. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.